Eu quero falar com você a respeito de um texto que você conhece muito e provavelmente você já ouviu uma aplicação em cima desse texto. O texto é o seguinte, é Mateus capítulo 18, versículo 20. O texto diz o seguinte: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Certamente você já ouviu uma aplicação dessa maneira. Você vai num culto de quarta-feira, um culto de oração que tem numa congregação ou um culto de estudo bíblico doutrinário, e a pessoa que vai fazer a abertura desse culto, ela percebe que só há ali poucos irmãos. Veio somente 5 irmãos. A igreja tem mais de 200 pessoas, mas naquele dia apareceram apenas 5 pessoas para o culto. E o dirigente vai abrir o culto, o dirigente que vai direcionar o grupo de oração, ele faz o seguinte comentário: meus irmãos, vamos começar o culto. Nós sabemos que muitas pessoas não vieram aqui nessa noite ou nessa manhã, mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente, então vamos começar o culto. Certamente você já ouviu uma aplicação desse texto dessa forma, ou talvez até mesmo você tenha feito uma aplicação dessa forma. Mas eu quero deixar bem claro a você que essa aplicação está equivocada e ela é indevida ao texto. Nós não podemos fazer essa aplicação, porque o texto não quer dizer isso. Porque imagine só, se você estiver na sua casa orando, então o Senhor Jesus não está presente? Você precisa chamar pelo menos mais 2 ou 3 pessoas para que o Senhor Jesus esteja presente? Será que é isso que o texto quer dizer? Não, o texto não quer dizer isso. Você pode orar na sua casa sozinho, você pode orar com 2, 3, 50, 5 mil pessoas, não há problema. O Senhor está presente sempre, porque Ele é onipresente e Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Então esse texto não está falando que quando tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. O texto não tem essa finalidade. Então nós vamos entender esse texto em conexão com o seu contexto. Por que as pessoas erram nesse texto e em muitos outros textos das Escrituras? As pessoas erram simplesmente porque elas não respeitam o contexto. Para nós interpretarmos um texto bíblico, o contexto ele é fundamental. Nós não podemos simplesmente olhar para um versículo e atribuir significados a ele. Aí nós precisamos conectá-lo ao seu contexto. E eu quero fazer isso com você. Eu quero conectá-lo ao contexto para que nós entendamos o que esse texto significa, e se você tem usado de maneira errada, você possa ajudar outras pessoas a não usar também e ajudar a você também. Tá, ok? Esse é o meu intuito em fazer esse vídeo. O texto diz o seguinte, o texto está falando a respeito do pecado e ofensas de um irmão. O texto diz: se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o teu irmão. Bem, parece que esse trecho que nós começamos a ler não faz nenhum sentido com relação ao versículo que eu li: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E agora, um pouquinho antes, apenas alguns versículos antes, o texto diz que se o irmão pecar, vai a sós ter com eles. Que conexão que há com isso? A conexão é que o texto inteiro está falando sobre a disciplina eclesiástica, sobre disciplina bíblica. Infelizmente, a maioria das igrejas que eu conheço, a maioria das igrejas não sabem aplicar disciplina bíblica. A disciplina que as pessoas têm aplicado por aí nas igrejas não é uma disciplina bíblica. É, na verdade, o que nós chamamos de penitência. É algo semelhante ao que o catolicismo romano aplica aos seus adeptos. Não tem nada a ver com as escrituras. O que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem quando alguém é pego em pecado na igreja? Por exemplo, o irmão que é do louvor, ele descobre-se que ele está em pecado, ele está com algum problema, e o que a pessoa faz? A pessoa que descobre que essa pessoa está em pecado, ela já liga para o pastor, e o pastor então checa, descobre a verdade e coloca ele em disciplina. O que é a disciplina para ele? A disciplina para ele é que ele vai ficar 6 meses sem poder tocar na equipe de louvor e 6 meses sem poder participar da ceia. Então é uma penitência que é imposta a ele. Você vai ficar 6 meses
pagando essa penitência para que você possa ser restaurado. Isso aqui não é disciplina bíblica, nunca foi e nunca será. Isso é apenas uma semelhança do catolicismo romano, a semelhança a penitências que eram cobradas. É o mesmo que mandar rezar 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso e por aí vai. Isso não é disciplina bíblica, tá ok? Então nós vamos aproveitar para entender o texto corretamente e aproveitando nós entenderemos o que é disciplina bíblica e você vai ver que a maioria das igrejas não praticam a disciplina correta. Então o texto fala disso, da verdadeira disciplina bíblica. Vejamos então. Olha lá, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Então você descobriu que um irmão está em pecado, você descobriu que o irmão caiu em pecado, o que você deve fazer? Ligar para o pastor e falar para o pastor, pastor, o irmão fulano está em pecado, faça alguma coisa com ele. É isso que você deve fazer? Não. O texto é muito claro, vá a sós com ele. O primeiro passo que você tem que dar na disciplina é ir a sós com o teu irmão, é conversar a sós com o teu irmão, mostrar o erro. Aí nós vamos ver um outro caminho. Se ele ouvir, vamos lá, você corrigiu o seu irmão, mostrou o erro a ele, ele ouviu, o que você faz? Já vai ligar para o pastor no dia seguinte para falar que o irmão estava em pecado e agora ele ouviu você e está tudo bem? Não, você não vai ligar para o pastor. O que você vai fazer? Se ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. O texto diz, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O seu objetivo em confrontar o pecado do seu irmão é exatamente ganhar ele. Esse é o seu alvo. E uma vez que ele se arrependa, então, uma vez que ele se arrependeu, então você alcançou o seu alvo. Acabou ali, ficou entre vocês dois. Você não precisa contar para ninguém, você não precisa levar para a igreja. Acabou, você conseguiu ajudar o seu irmão a não pecar mais. Mas o versículo 16 propõe um outro caminho. Mas se ele não ouvir, vamos supor que você foi a sós, falou com ele, ele não te ouviu. O que você faz? Agora eu vou ligar para o pastor, agora não tem jeito, ele não me ouviu. Eu vou ligar para o pastor e vou falar para o pastor. Não, você não vai ligar para o pastor ainda. Você não vai falar para o pastor. O que você vai fazer? Leve consigo mais um ou 2 outros. Então aproveita e guarda aí na sua cabeça esses 2 números. 1 ou 2. Esse número é importante na interpretação do texto que nós queremos entender. Então, o que você faz? Ele não te ouviu, você leva mais testemunhas, mais 1 ou 2 testemunhas com você para confrontá-lo. Então você vai confrontar o seu irmão agora com mais testemunhas. Você já foi sozinho e às vezes isso não significa uma única vez. Talvez você foi durante algum período, algum tempo, sozinho confrontando, você viu que não teve jeito, então agora você começa a levar testemunhas e você vai confrontando. Você foi com as testemunhas, ele ouviu vocês, você e as testemunhas, o que você faz? Vai ligar para o pastor? Não, calma aí, não liga para o pastor. Acabou, você ganhou o seu irmão, vocês ganharam o seu irmão. E acabou, é esse o objetivo seu, certo? Mas o texto consegue dizendo, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. Só agora é levado para a igreja. Você foi a sós com uma testemunha, você foi sozinho, não deu certo, a pessoa não te ouviu, você foi com 2 ou 3 testemunhas, depois de um longo tempo não deu certo, e agora você faz o quê? Agora você apresenta a igreja. Esse irmão está em pecado, já está obstinado, já está há um bom tempo em seus pecados, e ele não se arrepende dos seus pecados, ele não quer entender que está errado, portanto, já foi tratado particularmente com 2 ou 3 testemunhas, também ele não ouviu. Agora nós estamos apresentando o caso à igreja. Então o caso é apresentado à igreja. O versículo 17 diz que se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Agora, se ele recusar a ouvir também a igreja, o último estágio da disciplina, o último estágio da correção, da exortação, é levar a igreja. Mas se ele recusar a ouvir também a igreja, agora sim entra a disciplina eclesiástica. O que você tem que fazer? Trate-o como pagão ou publicano. Trate-o como pagão ou publicano. O que isso significa? O que é tratar alguém como pagão e publicano? Um judeu
não sentava à mesa de maneira alguma com alguém que fosse pagão ou publicano. Um judeu não tinha comunhão nenhuma com um pagão, com um publicano. Porque, se você observar no vídeo que eu explico a respeito das parábolas, você vai descobrir a razão para isso. Por que os judeus odiavam os publicanos? Então você pode acessar e procurar essa razão para que eu não precise explicar novamente. Mas o fato é que não há comunhão entre publicanos e judeus. E Jesus diz, se ele não ouviu você, se ele não ouviu as 2 ou 3 testemunhas que foram com você, se ele não ouviu a igreja, então trate-o como publicano. Aqui é disciplina eclesiástica, é o quê? O que isso significa? Exclusão. Essa pessoa tem que ser excluída da igreja, tem que ser tratada como publicano e pecador. Mas isso aqui é muito duro, é muito pesado, mas desculpe, é o que as escrituras nos mandam fazer. É Jesus que mandou fazer isso, não fui eu. Não foi eu que inventei esse versículo. Jesus mandou tratar como publicano e pecador, publicano e pagão, alguém que se encontra nessa situação. Bem, mas agora vamos caminhar, porque logo chegará no texto que nós queremos, e agora ficará muito claro a nós o que Jesus quis dizer. Versículo 17, eu vou ler mais uma vez para nós nos conectar com o contexto. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Agora Jesus, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado dos céus. Bom, outro texto também que é muito mal usado por aí, né? Convenhamos. O que está dizendo? O que é ligar? Ligar quem? Ligar e desligar a pessoa. A pessoa foi tratada como pagão, ela foi desligada do corpo, ela foi desligada da igreja. Então é evidente que o texto está se referindo a isso. Agora o versículo 19. Também lhe digo que se 2 de vocês, olha aqui o número 2, lembra das testemunhas? Então é preciso, esse princípio é válido a partir do segundo passo, não é válido a partir do primeiro passo, porque é necessário ter as testemunhas. O texto diz, digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, está falando do quê? É só ler o contexto. Isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois, quer dizer, por essa razão, onde se reunirem 2 ou 3, ao 2 ou 3 aqui de novo, a das testemunhas lá de cima que apareceu, reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que Jesus está falando? Qual é o ensinamento de Jesus nesse texto? Jesus está dizendo que quando houver alguém que não se arrependeu dos seus pecados, alguém que foi corrigido, que foi instruído, que foi levado diante de toda a congregação, tal pessoa não se arrependeu dos seus pecados, então ele deve ser excluído. E quando isso acontecer, naquele dia da exclusão, é como se Jesus, o próprio Jesus, desse o seu aval, porque quando vocês se reunirem, onde tiver 2 ou 3 reunidos, para quê? Reunidos para executar a disciplina, eu estou no meio de vocês. É como se Jesus estivesse dando o seu aval, estivesse carimbando, eu estou no meio de vocês, eu estou também disciplinando tal pessoa que está em pecado. Então é isso que o texto significa. Então não serve para você usar na oração quando não vai muita gente, nem num culto de estudo bíblico que ninguém quis participar, porque os cristãos da atualidade não querem estudar mesmo. Então não serve para você usar dessa maneira. O texto trata-se de disciplina eclesiástica. Tá bom, eu vou abrir um parênteses aqui e continuar explicando um pouquinho a respeito disso. Se essa pessoa que um dia foi excluída, essa pessoa é aquele dedinho podre seu que você machucou, que está podre, está fedendo, e ele está colocando em risco o pé e o restante do corpo. Então você faz o que? Você vai tratar dele, você vai cuidar dele. Uma vez que essa pessoa que foi cortada, que essa pessoa que foi desligada da igreja, essa pessoa se arrepende, o que vocês fazem? Vocês ligam ela novamente. Uma vez que há arrependimento, ela deve ser restaurada ao corpo novamente. Ela faz parte do corpo uma vez que ela se arrependeu. Então, essa exclusão, ela não é permanente. Essa exclusão, ela é temporária até que a pessoa se arrependa ou será permanente no caso de não arrependimento. Eu quero ler um outro texto com você,
em 1 Coríntios capítulo 5, que também o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da disciplina eclesiástica, uma disciplina um pouquinho mais elevada, uma disciplina que trata de pecados obstinados, pecados daqueles que não tem como você seguir esses passos. Pecados que exigem um amputamento urgente. Então existem alguns pecados que não dá tempo de você ir a sós, não dá tempo de você fazer todo esse processo que nós vimos aqui. Há casos em que é necessário amputar o membro o mais rápido possível, porque está colocando em risco o restante do corpo. Se você tem um pé que está com uma enfermidade e essa sua enfermidade colocará em risco a sua perna, o seu braço, o restante do seu corpo, qual é o procedimento mais saudável? Cortar aquela parte que está em risco. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 5 e eu quero mostrar a você, aproveitando esse gancho, para nós falarmos a respeito da disciplina eclesiástica quando ela é urgente e precisa ser tratado quando não dá tempo de você exercer aquele espaço. Capítulo 5 de 1 Coríntios, o contexto nos mostra que havia na igreja de Corinto um pecado terrível ali que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. E esse pecado chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo e ele ficou chocado em ouvir tal relato. E veja a instrução que o apóstolo Paulo dá a respeito disso. E eu vou lendo e explicando o texto com você. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então, havia na igreja de Corinto uma imoralidade terrível, uma imoralidade que não ocorria nem entre os pagãos de Corinto. E sabemos que que a cidade de Corinto é uma cidade totalmente entregue à prostituição, é uma cidade terrível, uma cidade promíscua. Então, há uma imoralidade na igreja que não há nem entre os pagãos. E qual imoralidade é essa? O versículo segue dizendo, o texto: ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. O que estava acontecendo na igreja? Havia dentro da igreja um cidadão que estava possuindo a mulher do seu pai. Provavelmente a sua madrasta. Os comentaristas tendem a crer que não seja a sua mãe, mas sim a sua madrasta. Mas ele estava tendo relações sexuais ilícitas com a sua madrasta. E isso é uma imoralidade que trouxe espanto ao apóstolo Paulo. E o versículo 2 em diante: e vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e fazer o quê? E expulsar da comunhão aquele que fez isso? O que vocês, coríntios, deveriam fazer? Vocês estão aí orgulhosos de vocês mesmos? Vocês estão ainda com orgulho, se jaquitando? O que vocês deveriam ter feito? Deveriam ter expulsado do meio de vocês essa pessoa que fez isso. E Paulo diz: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, eu estou dando meu aval, é como se eu estivesse aí com vocês. Não pense que o espírito de Paulo saía e viajava por aí, não é isso. Paulo diz: e já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa notícia, eu já o condenei. Eu condenei a atitude dele como se eu estivesse presente no meio de vocês. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, lembra do princípio que nós aprendemos em Mateus 18? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, essa reunião no nome do Senhor era com o objetivo de executar disciplina, a exclusão, depois daqueles passos que nós vimos, e Paulo usa a mesma palavra. Quando vocês estiverem reunidos no nome do Senhor, ou seja, reunidos para isso, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vocês devem fazer com esse homem? Talvez você vai ficar assustado com o que você vai ler, mas eu não vou pular porque eu não tenho esse direito. Entreguem esse homem a Satanás. Talvez você ache isso muito forte. O que significa entregar esse homem a Satanás? É simplesmente excluí-lo da igreja, excluí-lo do corpo de Cristo. Uma vez que alguém é excluído do corpo de Cristo, isso significa que ele pertence a Satanás.
entregue esse homem a Satanás. Agora talvez você fique mais assustado ainda. O texto diz: para que o corpo seja destruído, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, Paulo entendia que esse homem aqui, apesar desse pecado horripilante, ele era salvo, e não pergunte por que esse homem era salvo ou não, e isso não compete a mim nem a você entender, porque não foi explicado a nós aqui. E o Senhor salva quem Ele quer. Nós entendemos que a salvação é pela graça. Mas enfim, nós aprendemos que a disciplina bíblica ela pode ocorrer de duas maneiras. A primeira maneira é quando ela é um pecado que dá tempo de ser tratado, é um pecado que não afeta diretamente a igreja, é um pecado que não coloca o corpo em risco. Então, quando esse pecado acontece dentro da igreja, é preciso, antes de exercer a disciplina eclesiástica, a disciplina é a exclusão, o que deve ser feito? Uma testemunha, você sozinho, depois uma, duas testemunhas, depois a igreja, e só assim a exclusão. Quando há pecados em que o corpo de Cristo é colocado em xeque, não há o que fazer. A exclusão tem que ser rápida e imediata. É uma exclusão dolorida, dói cortar um membro do seu pé, lógico que dói, mas é uma exclusão para a preservação do restante do corpo. Então essa é a disciplina bíblica e eclesiástica.